E aí, criatura divina, tudo bem com você? Espero que sim. Mais uma semana se passou, 2025 está voando, abril chegou. E aí, você já iniciou, está fazendo aquilo que você propôs lá no início de janeiro? Espero que sim. E toda semana trago aqui situações que foram vivenciadas no consultório, experiências, uma fala aqui que pode muitas das vezes te ajudar, te direcionar aí na tomada de decisão, seja para o emagrecimento, numa área da sua vida, trazer entendimento. Lembre o seguinte: primeiro, conhecimento; segundo, entendimento; terceiro, consciência e, por último, a transformação. Esses são os passos para gerar, de fato, uma mudança no indivíduo. E essa semana eu vivi aqui no consultório algumas experiências que foram desafiadoras, mas interferem diretamente na tomada de decisão. E isso, muitas das vezes, ou vai te libertar ou vai te aprisionar. Entenda uma coisa, criatura. Todas as nossas emoções, elas interferem nos nossos sentimentos e ações. Logicamente vão interferir aqui nos nossos resultados. Logo, aquilo que eu sinto, normalmente aquilo gera uma ação que vai criar uma realidade. A pergunta é, essa realidade para você, ela está sendo satisfatória ou ela tem te sabotado? Essa semana eu atendi aqui no consultório uma mãe e um filho. O filho já tem mais de 40 anos, a mãe já tem 85 anos, se não me falha a memória, e eles moram juntos. Detalhe, tem uma dependência emocional de um para com o outro aqui. Esse rapaz, ele já passou por um processo bariátrico alguns anos atrás e vem ganhando peso. É que o detalhe o peso não é apenas a parte alimentar. Você precisa entender que quando você ganha peso, porque você está comendo mal. É que para você comer mal, você precisou tomar decisões e escolhas que levassem a isso comer mal. Seja sincero com você mesmo. Você sabe o que faz bem para a tua saúde e o que não faz. Isso é a consciência. Isso é um autoexame que você tem aí contigo mesmo. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Muitas das vezes a gente quer ignorar aquilo que eu não estou afim de fazer, que é totalmente diferente. Eu não preciso, ninguém precisa falar para você, por exemplo, que comer bem, fazer exercício físico faz bem para a tua saúde. Todo quanto é lugar que você lê, você sabe que isso é um fato verdadeiro. Agora, por que muitas das vezes você não está conseguindo aí tomar a decisão mais apropriada para que você alcance resultados de verdade? É devido ao seu controle emocional. E aqui não é só a questão do controle emocional, tá? Nós temos alguns padrões que a gente adquiriu no decorrer da vida que são vícios de pensamento. Exatamente, seu pensamento muitas das vezes ele é viciado. Isso é principalmente devido à criação que você teve no decorrer da sua vida, principalmente ali do 0 aos 7 anos, que foi a nossa primeira infância. Naquele momento a gente era uma esponja e tudo que a gente viu, ouviu, sentiu, isso foi incorporado em nós. E se você não tomar consciência hoje que isso interfere diretamente nas suas ações, você sempre vai repetir um ciclo. Então o detalhe você começar a observar os pensamentos que muitas das vezes vêm ao seu inconsciente e por meio desses pensamentos você começar a fazer um processo de ressignificação, dar novo sentido para aquilo que você acredita, quebrar crenças. Você já ouviu falar muito sobre crenças limitantes e crença limitante é aquilo que você acredita, tá? Então, muitas das vezes você quer evoluir dentro do processo de emagrecimento, na sua vida financeira, no seu relacionamento, mas você acredita em alguns padrões e isso é um vício de pensamento e isso interfere diretamente nas emoções que você sente. E aí o detalhe, você vai se comportar para poder comprovar aquilo que você acredita. Entende uma coisa, se você tem aí um torcedor do Goiás e outro do Vila, seja lá qual time for, você sempre vai defender o seu ponto de vista para que você diga que aquilo que você acredita é verdadeiro e não o outro.
Futebol tem muita questão de paixão, né? Mas política também. Política também tem muita coisa de paixão, né? E a paixão ela é cega, infelizmente. E aí, mais o que eu quero dizer, voltando lá no meu paciente. Então, eles têm uma relação, a mãe e o filho, de agressividade muito para com o outro. Inclusive, isso foi perceptível aqui no consultório, na fala deles e na chamada de atenção, principalmente do filho para com a mãe. A gente tem que entender uma coisa na nossa vida, tá? Você não precisa amar seus pais, gostar, ou é igual eu falo, você nem concordar. Mas você precisa entender que seus pais são seus pais. Você só existe, a sua vida existe simplesmente por conta disso. Muitas das vezes, sei lá, você pode ter sido filho aí de um abuso sexual e você nunca conheceu seu pai. Mas mesmo assim, por incrível que pareça, você precisa agradecer a Deus pela vida dele, honrar ele, porque por meio dele é que você existe. Ah, Ronaldo, mas a minha vida não é boa, minha vida é muito ruim, como é que eu vou agradecer a Deus? O que você precisa é trabalhar os bloqueios emocionais que têm te prendido. Entende uma coisa? Enquanto você não liberar perdão, você não compreender algumas coisas na sua vida, você ter que, não vou falar esquecer, mas você precisa liberar perdão e desamarrar correntes que estão atreladas a você. Esses são impedimentos emocionais que fazem com que você não consiga evoluir na sua vida. E aí você vem, isso, por exemplo, reflete no ganho de peso, no emagrecimento, na sua vida financeira, no seu relacionamento. Então, essa família que teve aqui essa semana, a primeira coisa que eu recomendei, terapia. Não tem como. Por quê? Porque a alimentação é uma fuga prazerosa para desgaste emocional. Então, essa mãe agride o filho fica chateado, o filho agride a mãe fica triste, e onde eles vão descontar isso? Em algo que gera prazer imediato. Se você entende que a sua mente ela busca o prazer imediato em primeiro lugar, e segundo, não sofrer, esse tipo de agressão gera sofrimento mental, almático. E aí você vai buscar uma forma de prazer imediato para poder aliviar essa dor. Obviamente que se você busca resultado em emagrecimento, você precisa entender e compreender que enquanto você não sanar essas emoções, esses sentimentos que são negativos, você vai chover no molhado. Você pode até conseguir um resultado por um tempo, mas como a tua mente ela tem um vício de pensamento, rapidamente você começa a voltar a velhos padrões. E o detalhe, principalmente igual nesse caso aqui, a mãe e o filho, eles têm uma intimidade muito grande, então tem um vínculo emocional muito forte. E quando a gente tem vínculos emocionais muito fortes, qualquer coisa é um gatilho, seja para coisa positiva ou para situações negativas. Como é uma situação de desgaste, qualquer coisa vai levar a um desgaste emocional e com certeza tanto esse rapaz quanto essa senhora, eles vão tomar decisões imprecisas. Entende que quando a gente está emocionalmente ruim, a gente vai tomar decisões equivocadas, a gente vai falhar na tomada de decisões e como a gente sabe, decisão sempre vai levar a gente a uma ação e essa ação gera o resultado. Por isso que é tão importante, eu comento muito dentro de Mente Corpo Leve, a questão da renovação da mentalidade. Você somente vai conseguir resultados expressivos, significativos, quando você começar a mudança. E o que eu falei no início desse vídeo? É necessário ter esse conhecimento que eu estou te passando aqui, para você ter entendimento. Depois que você entende, é que você gera consciência. E nem quer dizer que a tomada de consciência vai alcançar o seu resultado. Por quê? Porque quando você toma consciência, agora você tem o que a gente chama de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você tomar a decisão do que você vai fazer com essa informação. Então, se você decidir ir para o caminho certo, eu vou buscar continuar trabalhando a minha mentalidade, a minha renovação, eu vou buscar orientação, eu vou buscar terapia, eu vou buscar ajuda, você vai caminhar para o resultado que você quer, e eu até te digo mais, é o que Deus quer para você. Deus não quer te ver triste, Ele não quer te ver insatisfeito, Ele não quer te ver pequeno. Você nasceu para ser grande.
Todos nós nascemos para ser grandes, todos nós temos um propósito nessa vida, seja ele maior ou menor, mas é um propósito, e mesmo que fique parecendo menor aos olhos dos outros, se você mudou a vida de uma única pessoa, você agradou imensamente a Deus e você cumpriu o seu propósito de vida. Entenda isso, criatura. Muitas das vezes as pessoas acreditam que não têm capacidade, elas não são merecedoras e o que elas sabem não ajuda ninguém. Cara, há um ano e meio atrás, eu conheci um senhor de, acho que era 74, 76 anos, numa chácara, e aí ele falando um pouco da vida dele. E assim, se você olhar só pela pessoa, fica parecendo que é muito pequeno, sabe? Assim, porque ele se colocava numa posição pequena. É que o detalhe, a sabedoria de vida daquele senhor, ele naquele dia me comoveu de um tanto, eu até falei assim, eu preciso dar um abraço no senhor. E peguei e abracei aquele senhor, e naquele momento eu me emocionei e ele se emocionou. Ele começou a chorar, porque fazia anos que ele queria receber um abraço. E olha só o detalhe, o abraço que ele queria receber era do filho dele. E ele não tinha coragem de falar isso para o filho, e o filho não se permitia que isso acontecesse. Então, que seja uma fala dele, ele era casado já, ia fazer 60 anos de casado, só para você ter uma... Não, 60 não, 50 anos. 50 anos de casado. Então, só para você ver, tem uma história de vida fantástica. Uma das perguntas que eu fiz para ele foi como se manter casado durante 50 anos. Ele ia fazer 50. E a resposta dele foi surpreendente. Ele simplesmente disse, tenha paciência. Ou seja, tudo aquilo que você pode ensinar, que seja com uma frase dessa, isso agrega muito. Eu falei, ótimo, eu vou colocar no meu caderninho de como ter um casamento feliz, um casamento em crescimento e em desenvolvimento. Então a gente tem muito para poder agradar a Deus e poder também alcançar pessoas. Então acredite nisso. É que trabalhe as suas dores emocionais, senão vai ser uma fuga, tá? Eu tenho muita coisa para falar, mas eu não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você curta, eu quero que você compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu quero que você faça um comentário, ajude a divulgar. Tem os nossos materiais aqui que eu deixo. Se puder contribuir comigo, vai ser ótimo. Se não, tá tudo certo. E semana que vem a gente vai trazer mais coisas. É igual eu falei, tem muita coisa que aconteceu essa semana. E tudo que acontece gera conteúdo, porque isso eu sei que pode alcançar você. O que a gente faz aqui é simplesmente trazer orientação, discernimento, conhecimento, para você ter a sua tomada de consciência. E quando você tomar a sua consciência, você vai buscar a sua melhor decisão. E eu sempre espero que a sua melhor decisão possa ser aquela que vai te elevar de nível, que vai te levar a alcançar aquilo que você muitas das vezes tem buscado e não tem conseguido. Perfeito? Eu desejo a você um final de semana maravilhoso e uma semana mais do que abençoada.